Bom dia, galera! Hoje eu trouxe aqui pra gente falar um pouquinho sobre meditação, mas não quero falar dos benefícios hoje não, porque todo mundo já conhece, já tá mais que batido isso aí, né? Hoje eu vim falar da parte prática, das dificuldades que a gente encontra, né? Porque eu mesmo encontrei algumas e o pessoal comenta muito comigo, mas Lilian, eu não consigo, minha mente não para, eu não consigo parar de pensar, enfim. E aí vou dar uns bizus, esclarecer como a gente pode fazer isso para melhorar, tá? Não sou nenhuma guru nem nada, viu, pessoal? Mas há uns 4 anos eu comecei a meditar com frequência, insistindo, e aí foi legal. Então, é bom que vocês tenham em mente o seguinte: a meditação ela só acontece quando a gente muda o padrão respiratório. Porque é mudando o padrão de respiração que a gente tem, que a gente vai mudando a frequência cerebral, as ondas. Então você vai entrando em outros estados de consciência. Então, primeiro bizu, muda esse padrão de respiração. Tenta respirar apenas pelo nariz, tá certo? E a meditação, você tem que ter um ponto de ancoragem, um foco. Você pode usar a atenção na respiração, como eu faço. Então eu fecho a boca, respiro só pelo nariz e fico prestando atenção na respiração nasal. Você pode ficar prestando atenção de como o ar entra e sai pelas suas narinas. E isso tem que ser da forma mais sutil possível, como se você não estivesse nem sentindo esse ar entrar. Se você estiver sentindo grande volume e tudo, significa que a respiração ainda está muito ofegante, está agitada. Você precisa diminuir esse fluxo. Quanto mais tempo você passar para inspirar e expirar, você fazer esse controle, melhor vai ser para a mudança da frequência cerebral aí e os resultados da meditação. Segundo ponto, esse ponto de ancoragem aí. Eu uso a respiração, mas você pode usar a sua atenção em um ponto do seu corpo. Você pode colocar uma imagem para você ficar visualizando isso de olhos fechados, né? Apesar que a meditação você pode também fazer ela de olhos abertos, mas eu fazendo aqui a tradicional de olhos fechados e enfim. Por que tem que ter esse ponto de foco? Porque os pensamentos eles vão surgir, é natural. A meditação não é para você não pensar em nada, é para você manter o seu foco. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que você estivesse querendo assistir uma aula bem bacana que o professor está dando. O seu foco está lá. Mas aí vem um coleguinha e fica: ô Lili, não sei o que, me dá aí um negócio. Olha, tu soube do que aconteceu? Então assim, se você está ouvindo, certo? O colega lhe chamando, até você responde às vezes, mas você demonstra que você não está dando atenção. O seu foco é ali a aula. E aí o colega ele vai perceber que você não está dando bola para aquilo e vai deixar de conversar com você. É a mesma coisa quando você estiver meditando. Os pensamentos vão surgir e é natural que surja. Você só não pode se envolver com ele, entrar para ficar dialogando com esses pensamentos. Você simplesmente vai observar sem se envolver, entendeu? Observou, parou ali e tal e segue. Mas volta lá para o seu ponto de ancoragem, aquele ponto que você colocou. Seja a respiração, seja uma parte do seu corpo, seja uma imagem que você está querendo colocar na tela mental, seja aqui no meio da testa. Contanto é que sempre que você perceber que está vindo um pensamento, você dê esse ponto de ancoragem para voltar. E não ficar prestando atenção lá no que está se conversando. Então assim, não é que você não tem que pensar em nada, você tem que estar focado. Então a meditação é um trabalho de foco. Acima de tudo é um trabalho de foco e relaxamento, né? Só que o relaxamento a gente vai ele começa lá no início, quando você vai mudando o padrão de respiração. Então, senta no local confortável, fica de coluna ereta, beleza? Pega um lugar onde não tem barulho, nem nada vai lhe atrapalhar e esteja extremamente relaxado. E esse relaxamento profundo ele vai ocorrer quando você respirar de forma lenta e profunda. Então, esses assim, são os maiores obstáculos que eu vejo o pessoal perguntando e tendo dificuldade. E eu realmente também tive muita dificuldade. Pois como é que eu vou saber que eu entrei ou não no estado de meditação? E é uma coisa engraçada, rapaz. Eu sempre, antes de praticar, né, eu lia e tal, eu falava: olha, quando você tiver, você vai saber. E eu digo: rapaz, mas será mesmo? Eu ficava nessa dúvida, né? Mas é isso mesmo. Quando você estiver em meditação, você vai saber. De fato é isso. Mas não é algo assim, papum, sabe? Então requer treino, disciplina e frequência ali.
É como na academia, né? Você vai chegar, vai fazer 2 treinos, já vai estar forte? Não é assim. Então, você vai estar lá todo dia, um pouquinho em pouquinho. No final do mês, ou depois de 2, 3 meses, você vai estar com um saldo bem melhor. Mesma coisa com a meditação. Tem gente que vai ter mais facilidade e no instante vai entrar naquele estado, e tem gente que não, vai demorar um pouquinho mais. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, pessoal. Mesmo que vocês achem que não está tendo efeito, né? Que você não está conseguindo visualizar nada, está ocorrendo alguma coisa. Por mais que a gente não esteja percebendo, entendeu? Já está movimentando. Outra coisa assim, importante. Sempre que você for meditar, tenha uma intenção antes. O que é que eu quero dizer com isso? Saiba o porquê que você está querendo meditar. Você está sentando ali para quê? Qual o seu objetivo? É ficar uma pessoa mais calma, menos estressada? É se curar de uma doença? É recordar de alguma encarnação passada? É para se curar de algum trauma? Então tenha sempre em mente isso, né? Porque a maior magia é a intenção. Então quando você está ali meditando, você está sendo o seu alquimista. Você está mudando toda a sua parte interna, toda a sua parte psíquica e emocional. Então a intenção é muito importante. Então não sente lá só por sentar e vou ficar aqui. Não. Tenha bem claro o porquê que você está fazendo aquilo, né? A meditação ela serve para várias coisas, ela tem várias técnicas, mas o que seja importante é isso: respiração e intenção, tá? Então deixa aqui nos comentários quais as dúvidas que você tem, quais são as dificuldades que você tem, se você realmente não consegue parar ou ficar com a mente muito agitada. Mas o bizu é esse, né? O bizu é você não se envolver. Não é parar de pensar, sabe? Porque na meditação você também pode ter muitos insights. Muitas coisas esclarecidas podem acontecer com você, muitas informações podem surgir. Então não é que você não deva vir nenhum pensamento, sabe? Você tem que estar focado e concentrado. Outra coisa massa, pessoal. Quando eu estava lendo, né? Um dos grandes bizus assim que eu tive, que foi bem bacana, era que a coisa só acontece, eu digo a coisa assim, a parte mística, esse envolvimento de você ver coisas, sabe? Como eu já vi, ela só ocorre quando você não está esperando. Então não vá para a meditação achando que vai ver alguma coisa, que a sua tela mental vai abrir. Não vá com esse intuito. Vá com o intuito, com a intenção do propósito final que você quer, certo? E relaxe. Esteja totalmente relaxado e presente, focado naquele ponto de ancoragem. Mas não fique ansioso, ou querendo ver, ou querendo, cadê? Porque não vai ocorrer, certo? Só vai acontecer a coisa quando você estiver sem esperar. Então isso foi uma coisa assim, bem bacana, um bizu bem importante que eu tive e estou passando aqui para vocês. Então não fique na expectativa nem nada. Saiba que mesmo que você não esteja vendo nem sentindo nada, a energia está se movimentando e está trabalhando em você. Mas requer que você realmente queira muito, né? Que você tenha uma certa frequência nesse exercício, porque é um exercício, você vai estar fortalecendo essa base, esse foco, esse estado de entrar internamente. Um abraço aí para todo mundo.